E aí, William? Olá, Vinícius, tudo bem? Consegue me Tudo ouvir? certo, cara? Consigo te ouvir. Você tá conseguindo me ouvir bem? Consigo te ouvir bem também. Muito obrigado pelo Muito bom. convite. Eu que agradeço, William. William, vou desativar os comentários aqui que estão no seu rosto, cara. E, galera, esse é o William Shimura. Ele é youtuber, ele tem um canal muito legal. E o nome do canal é Um Canal Sobre Autismo. Eu, esses dias, encontrei o trabalho dele, eu comecei a assistir vários vídeos e fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito de ele ter aceitado o convite para estar aqui comigo. E também queria que vocês aproveitassem muito a presença dele. Eu bloqueei os comentários. Eu queria que o William agora se apresentasse para a galera, falasse um pouco do trabalho, um pouco da vivência dele aí para vocês. O meu nome é William, né, William Shimura. Eu sou diagnosticado com síndrome de Asperger, né, que é uma condição que foi incorporada no que hoje a gente chama de transtorno do espectro do autismo, né? Ou seja, em outras palavras, eu sou autista, né? A minha forma de, digamos assim, minha variante de autismo é o que a gente, a grosso modo, geralmente chama de autismo leve ou de autismo de dificuldades brandas, né? E é uma condição que você nasce com, né? Você sempre será autista, no caso. Então, essa é uma das minhas grandes motivações para fazer esse trabalho, gravar os vídeos lá no YouTube. E também, isso também é motivação para a minha pesquisa do mestrado, né? Eu faço mestrado em informática na educação e pesquiso justamente tecnologias digitais, mais voltadas a aplicativos e jogos, né? Que é algo bastante do meu interesse voltado para a educação, especialmente para pessoas de necessidades específicas de aprendizagem, né? Ou seja, principalmente pessoas com autismo, deficiência intelectual, e como que a gente pode usar tecnologias para auxiliar no desenvolvimento de habilidades dessas pessoas. Então, eu vivencio o autismo e pesquiso o autismo, digamos assim. Eu falo sobre autismo por, enfim, por muito tempo ao longo do meu dia. Cara, muito, muito legal o seu trabalho. Eu vi lá os seus vídeos do YouTube e depois fiquei sabendo que você faz mestrado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O seu mestrado, então, ele é voltado para pessoas com autismo. Eu queria te fazer uma pergunta que não está no roteiro do que eu te mandei, uma pergunta minha. Eu estava Uhum. vendo um vídeo seu em que você fala sobre a diferença entre os termos autista e pessoa com autismo. Você pode explicar para a gente se tem algum desses termos que não é adequado? Certamente, inclusive, eu até tinha preparado isso para você, estava fora do script também, mas eu acho que seria bacana para o pessoal que está assistindo, né? Que vai, de repente, fazer uma redação e tal. É, não existe consenso hoje na comunidade do autismo de qual seria a maneira mais adequada ao se referir para uma pessoa que é diagnosticada com essa condição. Tanto você se referir a elas como autistas, como você se referir a elas como pessoas com autismo, são maneiras válidas. Como eu disse, como eu cito nesse vídeo que você falou, nos documentos da ONU, por exemplo, né, é escrito pessoa com autismo. Então, né, se eu fosse, ali, se tivesse uma situação, por exemplo, de escrever uma redação, um documento mais formal, eu ainda utilizaria essa forma, um artigo científico, algo do tipo, né? Mas algo importante a se evitar é justamente chamar a pessoa como pessoa portadora de autismo. Isso é um vocabulário, uma maneira que está Exatamente. realmente em desuso, né? A pessoa não porta autismo, né? No caso, hoje em dia a gente se refere às pessoas com deficiência, né? Essa é a forma mais adequada de se referir a elas, não portar deficiência. Exatamente, cara, muito, muito legal essa tua diferença. E aí, uma outra pergunta, a gente poderia usar, por exemplo, a gente poderia se referir como pessoa com TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, ou então Sim. pessoa com espectro, seria adequado falar pessoa com espectro? Há algumas pessoas que usam essa forma, a pessoa no espectro, mas é uma No maneira espectro. mais informal, eu diria, né? E se você não quer errar realmente, se você quer ser bem preciso, você fala pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. Daí você pode ter a Muito legal, muito certeza que legal. você está sendo bem Que preciso. está sendo adequado. William, eu vou te fazer um pedido, cara. Eu vou pedir para tu chegar um pouquinho pro lado assim, para a galera Ah, poder comentar claro. alguma coisa Opa. e não ficar na frente do seu rosto, que eu acho muito legal a interação que a galera faz.
Se Claro, você estiver claro. assistindo essa live, galera, eu queria que você mandasse, se você acha esse conteúdo importante para o seu amigo, clica na setinha que está embaixo do William e manda essa live para algum amigo seu que você acha que vai receber essa live bem, que vai conseguir aprender para fazer redação do Enem. E nosso tema está fixado aí, os obstáculos para a inclusão do autista na sociedade brasileira. William, eu separei 3 perguntas para fazer para você aqui. Eu queria que a galera que estivesse ao vivo prestasse bastante atenção na resposta das perguntas. Por quê? A partir da resposta das perguntas, eu vou pegar o que você disser e na segunda parte da live a gente vai fazer uma redação, um parágrafo de redação com base naquilo que você me disse. Então, não fiquem, que a galera às vezes fica na live e fazendo outras coisas. Então, fique aqui com a gente integralmente nesse momento. Beleza? Muito bom. A primeira pergunta que eu queria te fazer, William, sei que é um assunto muito complexo, muito amplo, mas você consegue definir ou explicar um pouco o autismo para a galera que está ao vivo para a gente? Uhum. Primeiro de tudo, o autismo é um transtorno, né? E por transtorno, você assume que há prejuízos para a qualidade de vida dessa pessoa, né? Outros transtornos, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade. No caso do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa nasce, né, com essa condição e afeta toda a estrutura neural e também vai afetar, no caso, todo o desenvolvimento dessa pessoa. Não existe isso de se tornar autista, né? Uma pessoa nasce realmente com essa condição e isso afeta todo o seu desenvolvimento. Existem outros transtornos do neurodesenvolvimento, não somente autismo. Por exemplo, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, né? Cai na mesma categoria que o autismo. E o autismo, ele é o que a gente chama de transtorno espectro. Ou seja, é espectro principalmente porque há uma grande variação nas pessoas que você vai conhecer com essa mesma condição. Então, por exemplo, você está aqui dialogando comigo hoje, nessa live. Eu tenho um bom uso do que a gente chama de linguagem funcional. Alguém diria até que eu tenho uma forma mais rebuscada ou mais sofisticada, digamos assim, de me expressar do que a maioria de desenvolvimento típico. Enquanto outras pessoas com a mesma condição que eu, por exemplo, não se comunicariam dessa forma que a gente chama vocal, por exemplo, né? Eles não vocalizam palavras, por exemplo. Então, essas duas pessoas, né, tanto eu quanto uma pessoa fictícia aqui, um exemplo que eu estou tomando, poderiam ter a mesma condição, né? E por isso a gente chama de transtorno espectro. E aí, nesse espectro, a gente categoriza pelos níveis de dificuldade. Então, a gente chama aquelas pessoas, os autistas leves, a grosso modo, os de níveis de dificuldades brandas, como no meu caso, o que antes era chamado de síndrome de Asperger, muitas vezes, e as pessoas com mais severidade, né, com um quadro mais severo, que muitas vezes também não se comunicam dessa forma vocal, que eu te falei, elas têm prejuízos muito explícitos, por exemplo, né, e necessidades muito específicas de aprendizagem. Essas seriam os autistas graves, né, os autistas severos. E o que, então, todo autista tem igual, né? O que é autismo, no final das contas? Se um parece totalmente diferente do outro. Nós temos, principalmente, duas áreas na nossa vida que são afetadas, né? A primeira área é comunicação e interação social. Então, todo autista tem formas atípicas ou déficits nas habilidades que comumente as pessoas têm para se comunicar e se socializar com as outras pessoas. Sim, então, esses déficits muitas vezes está relacionado com, por exemplo, falta de reciprocidade. No meu caso, por exemplo, né, eu falo isso em um vídeo também, e não é incomum de acontecer isso. A família acha que a criança, né, o filho ali, a mãe, muitas vezes acha que o seu filho é surdo ou tem algum problema de audição, alguma dificuldade ali de audição, porque toda vez que ela chama o filho dela, ele não olha de volta, que é uma habilidade natural. Ninguém precisa ensinar formalmente, né, que você precisa olhar de volta quando você é chamado. Então, no meu caso, por exemplo, né, isso foi muito marcado, realmente. Diversas situações, a minha família notava que eu parecia uma criança desatenta, que não respondia de volta quando eu era chamado, e realmente eu até tive que fazer esses exames de audição e etc., né?
E isso é parte do processo de diagnóstico, muitas vezes, né? Então, por exemplo, a habilidade também de compreensão de expressões faciais entre autistas, nós temos dificuldades com isso, dificuldades também de utilizar as nossas próprias expressões faciais, identificar as nossas emoções para ser coerente com a mensagem que a gente está passando. Então, por exemplo, uma pessoa com autismo muitas vezes vai estar triste, só que vai estar falando com uma cara feliz, por exemplo. E, enfim, é só um exemplo, né, no caso. Mas, então, são várias coisas, várias habilidades que envolvem comunicação e habilidades que são importantes para a socialização que nós temos de uma forma atípica, né, ou que a gente acaba não aprendendo da mesma forma que a maioria, e por isso afeta o nosso desenvolvimento. Essa é a primeira área, comunicação e interações sociais, né, déficits nessa área. A segunda área são interesses muito restritos e comportamentos rígidos e repetitivos. Todo autista, em algum nível, tem uma rigidez no seu comportamento, uma inflexibilidade. Nós prezamos por rotina, nós temos interesses que são muito específicos, às vezes não usuais, restritos àquilo. A gente sempre quer falar sobre o mesmo assunto, a gente sempre quer repetir a mesma coisa, a gente não tem flexibilidade, esse jogo de cintura, digamos assim, para fazer amizades, por exemplo. E se a outra pessoa que quer falar sobre algum outro assunto, muitas vezes, por mais que exista a intenção do autista, por exemplo, de fazer amizade com outra pessoa, ele não consegue incorporar, não consegue entrar na conversa, digamos assim, né? Nós temos muita dificuldade com lidar com mudanças, pequenos detalhes que às vezes as pessoas vão achar que não faz diferença, mas, por exemplo, uma rota que você toma diferente, um recipiente diferente, por exemplo, no seu café da manhã, pode ser já uma situação bem frustrante, bem desagradável para uma pessoa com autismo, e pode ser, assim, as emoções podem ser muito intensas, muito difíceis de se controlar, né? Então, enfim, são principalmente essas duas áreas que são afetadas. E todas as pessoas no espectro do autismo têm prejuízos nessas duas áreas. Alguns com mais prejuízo, muito evidente, né, os casos de autismo severo, outros menos evidentes, porém ainda prejuízos a nível de transtorno, como no meu caso, né? E é claro, conforme você vai recebendo intervenção, vai se desenvolvendo, é claro que você pode ter um caso até que a gente chama de resultados ótimos, que é o resultado de uma pessoa que vai conseguir ter uma autonomia na sua vida, como no meu caso, por exemplo, né? Compreendi, muito bom. Para a galera que entrou agora, a gente está falando sobre o tema da redação Obstáculos para a Inclusão do Autista na Sociedade Brasileira. O William Shimura está falando sobre esse tema. E a gente já, que eu vi algumas pessoas perguntando sinônimos. A gente já falou no começo da live sobre sinônimos. Então, se você entrou agora, entrou atrasado, você pode esperar a live acabar e depois assistir esse pedacinho inicial, porque aí você vai ter a live completa. Muito bom, William, cara, eu gostei muito da explicação. E agora a gente vai entrar nas duas perguntas seguintes. A segunda pergunta que eu escolhi, que eu selecionei, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, é essa aqui que eu vou fazer agora. Na sua opinião, qual é a visão que o brasileiro tem sobre as pessoas com autismo? Na sua opinião, como é que o brasileiro vê o autismo e a pessoa com autismo? Eu acho que essa é uma ótima pergunta e, assim, para você ter uma ideia, como eu disse antes, né? O espectro do autismo, ele é amplo e ele varia muito dos prejuízos, da maneira que essa pessoa vai ter ali se manifestar, de se comportar. Então eu vejo que a imagem que o brasileiro, né, vai ter, ou qualquer pessoa vai ter sobre o autismo, geralmente ela está condicionada à primeira pessoa com autismo que ela conhece na vida. Então, se, por exemplo, estou sendo a primeira pessoa que muita gente está conhecendo hoje, nesse momento, que é uma pessoa com autismo, talvez essa pessoa saia da live e pense assim, poxa, eu pensei que autismo era uma coisa totalmente diferente. Os autistas são super inteligentes, então, eles são geniais, que nem na série lá do The Good Doctor, por exemplo, né? Alguém poderia até fazer essa relação que eu já vi aqui no chat alguém fazendo. Já fizeram, então, então, isso é comum, né? E realmente existem autistas com QI superior, isso é fato. Existem autistas com o que a gente chama de altas habilidades, também é possível, né? Mas, ao mesmo tempo, também
existem os casos que você vai ter, por exemplo, deficiência intelectual associada, né? Casos muito difíceis, que literalmente, assim, você precisa ensinar habilidades bem básicas a primeiro momento para você melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Que senão você não consegue ter o mínimo de base para você conseguir ir desenvolvendo habilidades com ela, né? Habilidades mais acadêmicas, por exemplo. Então, se essa pessoa conhece um autista com esse maior prejuízo a primeiro momento, talvez ele vai olhar para mim e falar assim, poxa, o William não é autista, porque eu lembro aqui de um autista que eu conheci, isso não tem nada a ver, ele não falava, ele não se comunicava, ele engajava em repetições, movimentos repetitivos, estereotipados, né, o que a gente chama de estereotipias, o balançar, por exemplo, para frente e para trás, né? Então, eu vejo assim, que muitas pessoas acham e pensam que o autismo são pessoas super inteligentes, que têm super habilidades, que todo autista tem algo assim sensacional, enquanto tem outro grupo de pessoas que acha que os autistas são pessoas que vivem no mundo deles, que não tem como acessar eles, que não vivem no mesmo mundo que você, né, que eles não entendem, por mais que o autista não tenha esse comportamento vocal, ele ainda assim vive no mesmo mundo que você. Exatamente. Há toda uma estratégia que você pode ter, um delineamento educacional específico, que você pode se comunicar com ele, por mais que não seja da forma tradicional vocal, mas de formas alternativas, né? Existe o que a gente chama de comunicação alternativa, sistemas que já foram elaborados para possibilitar que essas pessoas se comuniquem de formas alternativas. Existem softwares, aplicativos, né, que algumas pessoas com autismo podem usar para ali expressar, né, alguma necessidade dele, alguma coisa do tipo. Então, esse conceito também é danoso, né, muitas vezes, nesse sentido de pensar que o autista vive no próprio mundinho dele, deixa ele lá, né, deixa ele lá, que ele não quer amizade, ele não quer brincar, é ele no mundo dele, é isso. Então, eu vejo que as pessoas encaram ou nesse estereótipo ou no outro estereótipo, assim, se você precisa conhecer mais autistas para entender a amplitude do espectro, realmente acaba sendo um processo, né, inevitavelmente. Eu vi um vídeo seu que você teve uma frase que eu achei muito, muito forte, muito, muito marcante, que foi que as pessoas não gostam de ter associado ao seu filho o autismo. Eu achei essa frase em um dos vídeos, não sei se você vai lembrar, que são muitos vídeos que você tem no teu canal, mas tu fala em algum momento assim, as pessoas não gostam de ter associado aos seus filhos o autismo, o transtorno. E eu achei que essa fala é extremamente importante para a vida, claro, e para a redação do Enem nesse tema. O brasileiro, pelo que você falou, então, ele tem duas visões. Ou ele traz um estereótipo daquele autista, dependendo do primeiro autista que ele conheceu. Se o primeiro autista com quem eu tive contato foi, por exemplo, o Sean Murphy, da série The Good Doctor, eu vou entender que aquele tipo de autista é o modelo. Mas se eu tiver, por exemplo, contato com outra pessoa que tenha um nível, que precise de um nível de apoio mais severo, a minha visão já muda totalmente. Então, ou existe um estereótipo muito grande, ou existe uma indiferença, deixar o autista, entre aspas, no próprio mundo. Também é também é uma forma de agressão, né? A indiferença também é uma forma de agressão. Não só um xingamento, mas a indiferença também é um problema. Inclusive, achei muito legal, muito legal. Apenas complementando essa questão aí, é claro que há todo um processo depois que uma mãe recebe um diagnóstico, geralmente, é claro que não acontece com todas as mães, né? O processo pode variar de mãe para mãe, mas há todo um processo de aceitação desse diagnóstico, de compreensão desse diagnóstico, e muitas mães vivenciam o que elas chamam mesmo de período de luto depois disso, né? Porque realmente o autismo está associado a algo que é negativo, que é uma carga ruim, muitas vezes, né? E é claro que ao longo desse processo que a mãe vivencia o período de luto, pode vir uma aceitação e também pode vir essa mãe entender que com intervenção específica, com muito trabalho, com dedicação, você consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a primeiro momento, é quase inevitável de se ter esse estigma associado à condição, também é necessário entender que não é o fim do mundo também. Há diversos caminhos que a gente pode seguir, baseados em evidências científicas, que a gente sabe
que a gente consegue intervir na vida dessa pessoa, quanto mais cedo melhor, para garantir o melhor desenvolvimento possível para ela, né? Muito bom. William, a terceira pergunta, então, para a gente fechar essa sua participação, para a galera fazer umas duas... Vocês incomodam de responder mais duas perguntas da galera no final? Não, sem problemas, sem problemas. Ó, a terceira pergunta, então, é a seguinte. Você poderia levantar dois obstáculos, dois principais obstáculos, não sei se talvez você já tenha falado disso, mas sistematizar para a gente dois principais obstáculos que uma pessoa autista enfrenta no Brasil. Eu posso pensar assim, em primeiro momento, matrícula, por exemplo. Só um detalhe, eu vou ver aqui que eu vou digitar algumas coisas que você vai falar para a gente usar na próxima parte da aula, beleza? Tá, ok. Para começar, por exemplo, quando a gente fala sobre matrícula de pessoas com autismo na escola regular, hoje em dia há esse direito, né, garantido, Lei Brasileira de Inclusão, só que muitas mães ainda relatam, muitas famílias ainda relatam o desafio que é de você conseguir isso, por mais que seja garantido. Então, a primeiro ponto, a garantia dos seus direitos, como uma pessoa com deficiência, né? Eu diria que esse ainda é um obstáculo. Colocar em prática o que está escrito na Lei Brasileira de Inclusão, certamente é um enorme desafio. E aqui eu citei o exemplo da matrícula, mas isso é só um exemplo, né? No caso, existem uma série de direitos que uma família com uma pessoa com autismo pode desfrutar, que muitas vezes, e é claro, esses direitos, esses auxílios é um mínimo que uma família muitas vezes precisa, e nem isso muitas vezes ela consegue alcançar, né? Isso vai desde, você tinha falado sobre preconceito, sobre essas questões assim, né, da visão da sociedade. Por exemplo, uma mãe com uma criança com autismo em uma fila preferencial. É um mínimo, é um direito mínimo do mínimo do mínimo de uma mãe conseguir poder ali estar numa fila preferencial. Porque algumas crianças com autismo têm uma tolerância muito pequena ainda. Para elas pode ser muito difícil, muito, muito, muito difícil de tolerar aquele tempo de espera. E em uma situação assim, é comum as mães, por exemplo, em uma situação de crise do seu filho ali na fila, mesmo na fila preferencial, as outras pessoas em volta não entenderem, julgarem essa mãe, falarem algo do tipo, mas se fosse meu filho, ele estaria bem educado, entende? Sabe? Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, eu entendo, eu percebo que a falta de garantia também de exercer o direito, né, que é garantido para a gente, também tem a ver com a falta de conscientização, né? Que eu acho que se a gente tivesse um estado de uma conscientização maior, com certeza haveria mais boa vontade em todos os agentes que envolvem garantir esses direitos, né? Porque na posição da mãe, muitas vezes ela até se sente julgada de pedir Exato. Pelo que é simplesmente direito dela. E um outro ponto, um outro obstáculo que eu diria é que uma vez que a matrícula é feita na escola, a inclusão escolar é muito desafiadora. Muito, muito, muito desafiadora. E agora, por quais causas? É claro que tem toda uma questão de infraestrutura também, muitas vezes, falta professores, o professor tem que lidar com uma sala sobrecarregada, né? Agora, você imagina um autista, por exemplo, que precisa aprender a pedir para ir no banheiro, por exemplo. Essa é uma das habilidades que pode ser trabalhada na escola. Agora, como um professor de história, por exemplo, como um professor que teve uma bagagem, que talvez teve apenas uma cadeira, uma disciplina de educação especial durante a sua graduação, durante a sua licenciatura, como que ele vai conseguir pensar em delinear uma estratégia para ensinar essa criança a forma adequada de se pedir para ir no banheiro, por exemplo? Né? Exato. E mesmo que ele consiga, como é que ele vai colocar isso em prática se ele tem que dar atenção para outros 40 alunos? Né? Então, eu vejo assim, que há uma necessidade da gente conseguir entender como a gente faz isso, como a gente implementa essas estratégias da melhor forma possível, e a chave está em capacitação. Em capacitação, em estratégias de como se fazer isso baseado em evidências científicas, de como outros países têm feito com sucesso, principalmente, como utilizar da ciência para que a gente sabe que há muitas intervenções que a gente chama de baseadas em evidências,
que Sim. podem ser utilizadas para conseguir ensinar essas habilidades para essas pessoas com autismo, só que elas são difíceis, são complicadas de serem aplicadas e também são difíceis de se entender, porque no final das contas a gente não tem essa base na graduação, na especialização, da formação desses profissionais muitas vezes, né? Então eu vejo que esse é um grande desafio, colocaria como segundo obstáculo, a capacitação de profissionais e também, é claro, uma necessidade de infraestrutura para a implementação de práticas baseadas em evidência para uma inclusão escolar bem efetiva. Porque daí, é claro, vai existir em outros obstáculos, né? Mas eu acho que esse é um dos principais obstáculos, porque a escola é a base, né? A educação eu vejo como base, que depois pode fazer essa criança, esse adolescente, desenvolver um repertório mínimo para ir atrás dos seus interesses e desenvolver outras habilidades daí. Eu gostaria William, deixa eu te cortar aqui, tem um comentário que eu acho, não sei se você chegou a ver, da Lani, e ela comentou assim, ó, amo ver esse menino falando tão bem. Para mim, que sou mãe de um menino autista de 7 anos, você é a minha esperança. Achei muito legal esse comentário da Lani, vou fixar ele aqui. Fico lisonjeado. Galera, eu queria então que vocês fizessem 2 perguntas para a gente finalizar essa participação do William e a gente passar para a segunda parte da nossa live. Então, eu queria que vocês fizessem 2 perguntas. O William vai escolher a pergunta que ele quer responder e vai falar com vocês agora ao vivo. E a segunda parte, fiquem, porque vamos fazer o parágrafo. Vou pegar tudo que o William falou e vou colocar num texto de redação, no parágrafo de desenvolvimento. Aqui, já começaram a vir algumas. Você pode escolher, eu posso sugerir também, você que sabe. Pode sugerir para mim, por favor, que meu celular está aqui no suporte. Olha, tem essa primeira aqui que eu vou escolher. Quais são as medidas tomadas por outras nações? Quais são medidas tomadas? Você é um cara que lê bastante coisa sobre o assunto, literatura internacional. O que você poderia falar dessa pergunta? O que outros países... Principalmente uma das possíveis organizações, né, de como a gente poderia pensar aqui a escola para se aplicar efetivamente intervenções para pessoas com autismo seria, por exemplo, que essa criança tivesse uma pessoa que tenha uma formação pedagógica, né, que tenha mais atenção dedicada a ela durante a sala de aula, e que promovesse algumas atividades, implementasse alguns programas educacionais que seria elaborado por alguém superior a ela, né? Podemos pensar aí, por exemplo, em um professor especializado, o que a gente chama de AE hoje, por exemplo. Então, essa organização seria possível e semelhante a uma organização que a gente teria, por exemplo, em países como os Estados Unidos, né? Então, é claro, que eu estou resumindo muito, vários detalhes. Mas esse seria uma das possibilidades, só para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando aqui, né? Que realmente as pessoas com autismo vão precisar muitas vezes, em muitos casos, de uma atenção mais direcionada, 1 a 1, né? Principalmente quando se trata de pessoas com autismo com maior severidade, com maior nível, que requer maior nível de apoio, e principalmente se for os primeiros dias de escola, as primeiras séries, que ele ainda não desenvolveu tantas habilidades ali para estar naquele ambiente. É comum e é necessário, muitas vezes, que precisa dessa atenção, que ele necessite dessa atenção mais exclusiva e dedicada para ele, e que depois, gradativamente, ele vai adquirindo a independência, a autonomia, né? Então, por exemplo, essa já seria algo que ajudaria bastante, ao meu entender, que houvesse um profissional qualificado, né, sob supervisão de alguém superior a ele, que pudesse lhe dar essa atenção exclusiva para essa pessoa com autismo. Muito bom. E aí a segunda e última pergunta, para a gente fechar a nossa participação aqui, entrar na segunda parte da live, fixei. A Sheila Salu perguntou, na escola, qual era a sua maior dificuldade? Eu costumo dizer que no meu período do ensino fundamental e no ensino médio, uma das habilidades que eu mais desenvolvi foi a habilidade de não precisar estar na escola. Porque, para mim, tudo que envolvia estar naquele ambiente era aversivo. Eu realmente não gostava de estar na escola. E hoje em dia eu até digo algo do sentido de eu gosto muito de estudar, mas frequentemente as instituições de ensino me atrapalham, né? Isso é um histórico que eu tenho, que foi, infelizmente, né, por conta de realmente um ambiente escolar que não estava
tão preparado para receber pessoas com necessidades específicas. Mas eu também não posso dizer apenas sobre necessidades específicas, mas sim, realmente a gente sabe que muitas escolas, infelizmente, também não têm a melhor infraestrutura, a melhor base para conseguir acolher, né, alunos em geral, hoje em dia no Brasil também. A gente sabe que isso também muitas vezes é um problema. É claro que vai ter algumas escolas que vão sobressair as outras, etc. Eu citaria, no meu caso, principalmente quebras de expectativas, né? Porque quando você tem expectativas, por exemplo, hoje eu vou ter aula de determinada forma, de determinado jeito, com determinado professor, e se isso sai do script, né, as pessoas com autismo podem ter uma grande dificuldade de se lidar. Eu acho que eu passei mal muitas vezes na escola, realmente a nível de precisar sair da escola, dos meus pais precisarem me buscar, por ter uma crise realmente, por conta de emoções que não ficaram ao nível que eu não conseguia lidar por conta dessas quebras de rotina e expectativa, né? Então, poderia citar um desses problemas e, é claro, outro problema que, infelizmente, muitas pessoas com autismo, principalmente autismo de dificuldades brandas, sofrem na escola, é a questão do bullying, né? Que por conta deles não conseguirem se socializar bem, não se adequarem bem, não entenderem as piadas, as malícias, os trocadilhos, e todas essas sutilezas mais sofisticadas da interação, que principalmente na adolescência elas surgem, né? Infelizmente, muitas pessoas com autismo leve acabam indo para esse caminho da exclusão, né, social, e pode estar associado com diversas coisas, depressão, ansiedade, etc., né? E as pessoas com autismo que requer mais apoio, geralmente, aliás, pode acontecer que ele seja mais protegido, digamos assim, né? As pessoas protejam mais ele, então ele acaba não sendo tanto vítima de bullying, mas é claro, existem diversos outros desafios enormes para ele, que é a questão de, infelizmente, muitas vezes a gente não tem delineado um programa educacional bom para essa pessoa, né? Mas enfim, aí eu já estou me estendendo, eu já Não, tá perfeito, tá muito, essa live tá incrível, tá extremamente importante, muito importante, não só para a redação, a gente esquece a redação nesse momento, e a gente pensa no autismo em si, como isso é importante ser discutido por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo. William, queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade, a sua tranquilidade em responder as perguntas. Fico muito feliz e muito honrado de ter dividido aqui essa telinha com você, e espero também que a galera tenha aproveitado o máximo possível. A gente vai passar agora para a segunda parte da aula, que também é muito importante, em que eu vou pegar todas as suas ideias e vou organizar no parágrafo do desenvolvimento.